Abençoados, é muito bom louvar a Deus, foi para isso que nós fomos criados, amém? Se você não gosta de louvar a Deus, questione a sua salvação, porque a palavra louvar quer dizer elogiar. Então, quando eu louvo, eu elogio. Eu não apenas canto, não apenas um babuci de palavras, mas é um cantar elogiando, é um louvor. Então eu posso louvar a Deus e elogiar a Deus de muitas formas, cantando, principalmente com a minha postura do dia a dia, meu caráter transformado. Eu creio que esse é o maior louvor que pode existir num homem e numa mulher. É o seu caráter moldado, transformado, até porque é pelos frutos que nós seremos reconhecidos, amém? A árvore é conhecida pelos seus frutos. Senhor, Mateus capítulo 7, né? Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios. Aí Jesus se vira, olha, jamais os conheci, arreda-te de mim, jamais os conheci, porque Deus preza e Deus olha os frutos da árvore. A árvore é conhecida pelos seus frutos, e não pelas suas folhas belíssimas. Tem muita folhagem bonita, né? Tem muito estereótipo lindo que você olha e fala, pô, aquela pessoa deve ser perfeita. Mas Deus conhece os nossos corações, Deus conhece os nossos frutos. Então a árvore que sou eu, que é você, que é cada um de nós, somos reconhecidos pelos frutos e não pela folhagem, em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira ou segunda vez? Levante assim a sua mão. Olha, tem bastante gente. Por favor, levante mais uma vez, só para eu reconhecer que a igreja receba uma carinhosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Uma alegria tê-los aqui conosco. Eu tenho certeza que Deus já está falando em meio aos louvores e falará durante todo o decorrer do culto, principalmente na ministração da palavra. Cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um abraço nele, um aperto de mão, dá uma ombrada nele aí, faz uma cosquinha para acordar assim de leve, um pescotapo, um peteleco na orelha. Aquele que você tem mais intimidade, dá um tostão assim para ele sentir, para ele acordar nessa manhã assim, manhãzinha, né? Manhã fria aqui dentro, né? Porque lá fora está muito quente. Então, vocês querem que aumente a temperatura, gente? Está muito frio aqui? Ah, bom, porque se você quiser, traga um casaco da próxima vez. Amém? Eu sempre brinco que para o frio é a solução, né? Agora, o calor, eu me lembro do nosso antigo templo ali na 28, eu não conseguia pregar, porque os irmãos se abanando, e se abanavam daqui a pouco eu já tinha perdido a concentração, porque eu ficava olhando o irmão se abanando e me preocupando com o calor, porque o calor eu aprendi. Olha, para mim, um dos maiores criadores, né, o maior inventor, melhor dizendo, foi o companheiro, que eu nem sei o nome, que inventou o ar-condicionado. Olha, o ar-condicionado para mim ele é muito espiritual, gente. Porque quando você fica com calor, você não fica com raiva. Você não perde um pouquinho os seus limites. Você não fica... O ar-condicionado é espiritual, gente. O ar-condicionado é uma benção. Então, eu louvo a Deus pelos ar-condicionados aqui, que nos deixam mais tranquilos para buscarmos a Deus, nos concentrarmos mais. São tantos fatores externos que tentam tirar a nossa concentração, não é verdade? São os problemas que estão lá fora, algo que você vive. Então, todos os fatores que puderem ser colocados de lado para nós nos concentrarmos realmente no que deve ser, que é a palavra de Deus, é muito bom. Amém? Eu quero chamar meu querido pastor Luiz Antônio, que estará ministrando a palavra de Deus nesta manhã, que a igreja o receba com uma carinhosa salva de palmas a Jesus. Deus abençoe. Bom dia, queridos. Bom dia. Quanto tempo, hein? Que alegria, que honra poder partilhar a palavra mais essa manhã. Os que nos visitam sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que essa mensagem ela vai falar ao coração de cada um de uma maneira muito especial. Tanto aqueles que, como a gente chama, são macacos velhos de igreja, quanto aqueles que talvez nunca tenham ouvido falar do Evangelho. A mensagem do Evangelho é tão poderosa que ela toca desde o mais simples àqueles de maior estatura, desde os mais humildes aos mais abastados. O Evangelho, ele não é limitado pela pequenez da mente humana, das divisões que nós fazemos, dos conceitos ou preconceitos que estabelecemos. A palavra de Deus, o Evangelho, ele é poderoso para
para resgatar, para salvar, para transformar a todos que assim precisarem. Abra sua Bíblia, então, por gentileza, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 11. E nessa manhã eu quero refletir sobre uma das propostas mais maravilhosas que você pode encontrar nas Escrituras. Mateus capítulo 11, verso de número 28. Texto incrível, né? Eu quero falar de paz ao teu coração. Eu quero falar sobre aquilo que tem movido o nosso coração. Quando eu digo nosso coração, eu digo o meu coração, o coração do pastor Alexandre Gama, de uma maneira que, ao mesmo passo que nos alegra, que ela, ao mesmo tempo, ela nos traz um certo frio na barriga, porque nós sabemos que Deus tem nos conduzido num propósito ao falarmos sobre a graça. Mas é tão contraditório quando a palavra da graça ela vai contra tantos rudimentos que a igreja criou ao longo da história e que, ao invés de nos levarem ao encontro da graça, a religião, por tantas e tantas vezes, nos afasta do encontro com a graça. E Deus tem nos movido a pregar sobre a graça. E eu fico tranquilo em saber que a palavra da graça ela é aquela que há de transformar a nossa vida, aquilo que é a vontade de Deus para um tempo de hoje, para o tempo de amanhã, para aquilo que Ele quer fazer sobre nós. E esse texto, queridos, Mateus capítulo 11, verso de número 28, eu quero te dizer que a cada palavra, a cada letra aqui registrada, cada linha desse texto, ele está transbordando da graça de Deus, amém? Vamos ler então, Mateus capítulo 11, verso de número 28. Diz assim o autor divino: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Ô Jesus, muito obrigado, Senhor. Que manhã feliz, que manhã gloriosa. Deus, que manhã maravilhosa, que manhã abençoada. Manhã que mais uma vez Tu renovaste sobre nós a Tua misericórdia. Manhã que mais uma vez a Tua graça nos alcançou. Manhã esta que nos levantamos das nossas camas. Ainda, Deus amado, que com tantas lutas e tantas oposições ou questões contrárias e que não entendemos no nosso dia, ainda assim, ó Deus amado, podemos inspirar, Deus amado, um ar que Tu já nos deste. E esse ar que encheu os nossos pulmões e que mais uma vez revigorou a nossa vida. Deus, podemos levantar e colocar os nossos pés ao chão. E Deus, com alegria no coração, podemos pensar, hoje eu vou me encontrar com os meus irmãos em Cristo. Hoje, mais uma vez, me encontrarei com a igreja. E lá serei um canal de bênção. Lá também serei abençoado. Lá ouvirei da palavra. Lá poderei deixar também a minha parcela, Deus amado, de serviço, de amor. Porque é assim que temos aprendido contigo, Jesus. Então, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui reunidos. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que aqui está. Te pedimos, ó Deus, que Tu renoves aqueles que estão fracos, aqueles que estão abatidos. Encoraje de fé, renova a vida. Deus, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade de pregar a Tua palavra mais esta vez. Obrigado, Deus amado, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Deus amado, pela Tua justiça, Deus amado, feita em Cristo Jesus. Deus, obrigado por tudo o que Tu és, porque Tu és santo, justo e verdadeiro. Deus, por tudo nós Te agradecemos e já Te louvamos em nome de Jesus. E se você concorda, irmão, diga amém. Que texto lindo, amém? Vinde a mim. Jesus, em determinado momento da sua agenda ministerial, em determinada sua caminhada, Ele olhando ao povo, e note como é interessante. Nos capítulos anteriores, lá no capítulo 9, mais especificamente, Jesus ele deu instrução para os seus discípulos. Jesus ele falou, olha, vai pelas vizinhanças,
Prega a palavra. Fala do amor. Leva a palavra a todo judeu. Para que conheçam a Deus. Para que entendam a graça. Fale do amor de Deus. Jesus, ele dá instrução para que o evangelho fosse propagado. Então, os seus discípulos, após ouvirem aquelas instruções, eles seguem a estrada com um propósito. O propósito de abençoar. O propósito de falar de graça. E, de repente, Jesus está ali. Ele e o povo. Já não tinha mais os seus discípulos ao lado, porque os discípulos haviam partido naquela missão dada. E Jesus está com o povo. Me permitam nos conduzir àquele momento da história. Imaginem que os mais próximos de Jesus haviam sido espalhados, e naquele momento éramos só nós que queríamos ouvir a palavra na presença de Jesus. E Jesus, de repente, olha para cada um daquelas pessoas, o povo, nós, para cada um deles e fala assim: vinde a mim, vem para mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Eu gostaria que você pudesse se permitir imaginar Jesus olhando nos teus olhos. Com aquele olhar que penetra muito além dos olhos, mas aquele olhar que você sabe que descortina a tua alma. Aquele olhar que você pode perceber que naquele amor há a percepção, a compreensão de tudo aquilo que você é, de tudo aquilo que você pensa. Aquele olhar que desnuda a tua vida, que conhece a tua fraqueza, que conhece a tua força, que conhece a tua lágrima, que conhece a tua alegria. Mas é um amor que, ao mesmo tempo que conhece o profundo nosso pecado, não é um amor que aponta o dedo, que condena, que julga e que destrói. Mas é o amor que constrange e que nos traz a esperança de uma novidade de vida. Jesus olhou para aquele povo e fez um convite lindo: vinde a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É lindo isso. Eu estou pregando e lendo esse texto, e eu sei que esse texto já foi lido, pregado zilhares e milhares de vezes, nesse ciclo do cristianismo de 2000 anos. Mas mais uma vez eu quero pregar esse texto, e esse texto ele me renova, ele me encoraja. Eu tenho certeza que esse texto também vai te renovar, porque essa mensagem continua sendo muito atual. Quando Jesus vem cumprir o seu ministério terreno, então ele desce dos céus, ele chega a essa terra, e ele encontra um povo. Ele encontra um povo que era um povo amado por Deus. Ele encontra pessoas que na verdade, era um povo que era o projeto de Deus. E como é que Jesus encontra aquele povo? Jesus encontra aquele povo sofrido. Jesus encontra aquele povo abatido. Jesus encontra aqueles a quem ele ama moídos, feridos, sobrecarregados, cansados, desanimados. Por favor, abra comigo aqui em Mateus capítulo 9. Deixa Mateus 11 aí marcadinho. Vem comigo aqui nos últimos versículos de Mateus capítulo 9. Olha como isso mexe com a gente. Porque Mateus capítulo 11, na verdade, é uma sequência de fatos e que eu ligo aqui a começar do capítulo 9. Quando ele lá no verso 35, diz assim, olha: e percorria, Mateus 9, 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Olha o verso 36, gente. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Jesus, cumprindo seu ministério, curando, pregando a palavra. Em determinado momento, eu fico imaginando eu na minha vida. A gente às vezes fica tão atarefado, fazendo coisas, e de repente nos dá... Aí parece que a gente fica um pouco
inebriado com as situações da vida, a gente nem percebe direito o que está acontecendo ao nosso lado, de repente parece dar um estalo assim, a gente parece sair de um meio que um... Parece que a gente está meio anestesiado com a vida, né? De repente percebe uma situação, sabe? Eu vejo essa situação de Jesus trabalhando, curando, fazendo a vontade, de repente ele para num segundo, olha para aquele povo, aí ele percebe como o povo está cansado, sofrido, e chega a comparar com uma ovelha que não tem pastor, ovelha que está cheia de carrapato, ovelha que está com fome, ovelha que está com a lã negra, suja, encardida, cheia de lama nas patas, com animais ali sugando o seu sangue, e que estão sedentas porque não tem o pastor que lhes conduza a água tranquila, não conseguem encontrar uma pastagem que lhes nutra, porque estavam como sem pastores, mas Deus não havia se ausentado. Aquele povo sofria, e sim sofria pelo pecado, aquele povo sofria pelo jugo de escravidão do Império Romano, aquele povo tinha muitas questões de sofrimento, mas Deus não havia abandonado o povo. Quanto ao pecado, queridos, o povo pecou e desde as primeiras narrativas bíblicas nós encontramos Adão e Eva na passagem que nós já conhecemos. E eu tenho certeza que você vai considerar comigo que quando Eva pegou aquela fruta, quase que eu solto uma maçã aqui. Quando Eva pega aquela fruta e prova aquela fruta, ela já tinha, antes de tocar a fruta, ela já tinha olhado, ela falou, tá bonita essa fruta. A gente vai no hortifruti, né? Passa pela manga, né? Sente aquele cheirinho de manga, oh meu Deus. Aí passa lá pela laranja, vem aquele cheirinho cítrico delicioso, dá vontade de meter a mão ali mesmo e provar. Eu vejo Eva olhando aquela fruta, gente, que fruta linda. Olha o aroma, fruta boa para dar entendimento. Não resisto. Pegou, comeu. Eu tenho certeza que ela deve ter sentido um sabor gostoso nos lábios. Eu tenho certeza que o aroma daquela fruta trouxe certo prazer ao olfato de Eva e assim de Adão. Mas também eu sei e é fato que as consequências daquele ato foram por demais danosas. Quem peca, me permitam explicar o que eu vou falar agora, não se assustem. Mas quem peca tem prazer no que faz. Quem está infelizmente viciado no cigarro, ao tragar o cigarro ele sente uma sensação de um alívio ou um conforto, aquela questão momentânea. Quando eu usava drogas, naquele momento que eu usava drogas, eu ria pra caramba, porque eu pensava histórias loucas. Naquele momento era uma coisa muito prazerosa, mas depois que a onda da droga passava, eu me sentia mal, angustiado, tinha aquele vazio dentro de mim, e mais uma vez eu então usava droga, porque eu queria de novo ficar rindo que nem um doido na rua. Quem fornica, no momento da fornicação tem prazer, mas logo depois vem a morte, roendo-lhe a alma. Quem mente naquela hora sente um breve e momentâneo senso de estou livre desse problema, mas é só engano, porque depois o problema torna-se ainda maior. O pecado traz peso, o pecado traz morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O pecado, por mais prazeroso que ele seja, naquele momento daquele ele é executado, logo em seguida, a morte mostra a sua face, a separação de Deus, o dano no relacionamento conjugal, o relacionamento com o filho, o relacionamento no meio da igreja, e aquilo se transforma, aquilo que aparentemente, num primeiro momento era prazeroso, se transforma numa grande desgraça. Quando Jesus vem no seu ministério terreno, ele encontra esse povo. Jesus olha aquele seu povo e chama ovelhas que não têm pastor, estão aflitas, estão exaustas, estão cansadas, estão sobrecarregadas, não conseguem se livrar do pecado, não conseguem se livrar dessa morte. Deus não abandonou seu povo. Deus levantou Moisés para legislar sobre o povo, para tirar o povo da escravidão do Egito. Moisés deu lei, mas a lei não conseguiu livrar o povo do pecado. Na verdade, a lei não livrava o povo do pecado, e na verdade,
o tempo todo apontava a culpa sobre o pecado. A lei o tempo todo lembrava o povo: eu estou morto, eu estou longe de Deus. E naquilo que eu fiz, alguém tem que morrer no meu lugar. Vou pegar aqui o boi, vou pegar aqui a rolinha, vou pegar aqui o animalzinho que vai ser sacrificado por conta do meu erro. Não o erro dele, mas o meu erro. A lei, queridos, ela não livrava ninguém do pecado, só lembrava. Certa vez eu trouxe uma ilustração para vocês, eu quero repetir. Quando o povo institui o tabernáculo, o templo, que seria o local de sacrifício, onde o povo conduziria para ter de certa forma, um relacionamento com Deus, levando a sua oferta, e os sacerdotes recebiam aquela oferta. Eu fico imaginando, olha, você sabe onde que ficava o tabernáculo? O templo? Ficava no meio da cidade, no meio do povo. O tabernáculo instituído ali, ou seja, a presença de Deus ali no meio do povo, e todas as tendas eram armadas ao redor daquele templo. Qual era o objeto de sacrifício do templo? Eram animais. Era o bezerro, era lá o boizinho, enfim, a cabra, para até chegar no meio da cidade, no meio do tabernáculo, os animais tinham que passar pelo meio da cidade. E aí estava lá aquela mãe de família cuidando da casa, cuidando dos filhos, fechada dentro de casa, mas ela ouvia assim, bé, bé. Aí a mente dela já pensava, está chegando a hora do sacrifício. E aí quando aqueles homens levavam os animais até o tabernáculo, o sacerdote impunha as mãos, fazia então uma consagração, uma oração, e pegava lá o cutelo, uma ferramenta cortante, cortava a jugular daquele animal, e mais uma vez aquele animal grunhia e derramava o sangue. Você sabe que o sangue tem um cheiro forte, né? Tem um cheiro muito específico. Imagina um boi atrás do outro sendo sacrificado no meio da cidade. O cheiro de sangue tomava conta do ambiente. E mais uma vez a pessoa não podia nem estar vendo o animal, mas o cheiro de sangue lembrava: estão sacrificando por conta do nosso pecado. Porque nós somos falhos e estamos longe de Deus. Tem um justo morrendo no nosso lugar. E então, de repente, o sacerdote, depois de matar aquele animal, derramar o sangue, pegava um pedaço da gordura daquele animal, colocava no altar de fogo e queimava. E então vinha o cheiro da carne queimada, tudo misturado, era o barulho do animal morrendo, era o cheiro do sangue, era a fumaça no meio da cidade, era o cheiro da carne queimada, tudo apontando para o pecado do povo. E quando Jesus vem no seu ministério, é esse povo que ele encontra. Um povo que não conseguia se livrar do pecado. Um povo que estava debaixo de uma escravidão, de um jugo do Império Romano. Um povo que estava aflito em sua alma. Trabalhavam, mas encontravam angústia. Brincavam com os filhos, mas ainda assim limitados, tanto pelas questões políticas e sociais da época, quanto as questões morais e éticas. E nada trazia alívio. E foi para esses que Jesus veio. Foi para nós que Jesus veio. Foi para aliviar a minha dor e a tua dor que Jesus veio. O homem não encontrou alívio no judaísmo. O homem não encontra alívio no sacrifício. O homem não encontra alívio nas suas próprias forças. Pastor Luiz, você está falando coisa tão antiga. Isso aí está pelo menos 2000 anos atrás. Tem certeza disso? Tem tanta gente subindo escadaria de joelho até abrir o joelho, achando que aquele sacrifício vai fazê-lo ser aceito diante de Deus. Tem tanto crente jejuando 3 dias, porque acha que naquele sacrifício do jejum, Deus então vai ouvi-lo. Gente, não estou falando contra o jejum, amém? Vocês estão entendendo? Eu estou falando contra o achar que o meu sacrifício é mais forte, mais importante, mais poderoso, superior que o sacrifício de Cristo na cruz. Todo o sacrifício já foi feito, amém? Todo o sacrifício já foi feito na cruz. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Não há nada que você faça para que Deus te ame menos. Deus te ama a tal ponto que entregou o seu Filho Jesus naquela cruz para morrer por mim e por vocês. Não é o meu jejum, não é a minha muita oração, não é o meu sacrifício pessoal que vai fazer Deus olhar ou atender a minha oração ou me amar mais.
senão já não seria graça. O tempo todo, nós queremos voltar ao tempo da lei, achando que eu tenho que oferecer algo a Deus para ser aceito por Ele. O homem tentou fazer, já Adão tentou. Vocês sabiam que Adão tentou fazer alguma coisa para ser aceito por Deus? Sabe o que Adão fez logo depois que ele pecou? Ele pegou uma folhinha de figueira. Tô nu, esse é um problema, tô nu. Deus não vai querer me ver nu. Peraí, deixa eu resolver esse problema. Pegou a folhinha, cobriu. Aí quando Deus olha para Adão, será que Deus aceitou aquela folhinha de de figueira? É parreira ou figueira, meu irmão? Me deu uma dúvida? Deus aceitou aquela folhinha? Não. O que Deus faz? Deus cobre Adão e Eva com a pele de um animal. É o primeiro sacrifício acontecendo. O animal justo, que não tinha pecado nenhum, morrendo, derramando seu sangue, para que a sua pele cobrisse a nudez ou o pecado de Adão. Não há nada, queridos. Nada. Nada que a gente possa fazer que mude o amor de Deus para conosco. Nada. É só graça. Só graça para tomar Pedro e fazer daquele homem um pescador de almas. Só graça para pegar uma prostituta, para fazer dela uma mulher na linhagem de Jesus. Só graça para pegar Paulo, um assassino, e transformar dele num dos maiores propagadores do Evangelho que essa terra já viu. Só graça, querido, só graça para pegar a minha vida e transformar, só graça para transformar a tua história, só graça. Só graça para fazer Jesus descer dos céus, vir à terra e dizer assim: vinde a mim, todos vocês estão cansados e sobrecarregados. Isso é lindo. Quando eu quero me deter um pouquinho, na verdade, não a proposta de Jesus ao convite, mas em primeiro lugar eu quero falar um pouquinho a quem essa proposta foi endereçada. Jesus é muito claro: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Primeiro, o convite é endereçado a todo aquele que está aflito. O convite é endereçado a todo aquele que se sente pesado hoje. O convite é a todo aquele que está desanimado, cansado, sobrecarregado hoje. No Evangelho não há acepção de pessoas. Em Cristo não há exclusão. A graça ela é inclusiva, ela não é exclusiva. A graça, ou o convite, ela chamava os pecadores. A graça chamava os ricos. A graça, o convite de Cristo chamava os pobres. A graça chamava os leigos. A graça chamava os líderes religiosos. A graça chamava os governantes. A graça continua chamando hoje o fraco. A graça continua chamando hoje aquele que se acha forte. A graça continua chamando a todos nós. Seja lá qual for a nossa cor, seja lá qual for a nossa raça, seja lá qual for a nossa família, seja lá qual for a nossa história. A graça, ela alcança aquele que nasceu em berço evangélico e que nunca tocou num cigarro. A graça também chama aquele que nasceu na sarjeta, abandonado na vida e que usou a mais terrível droga. A graça não faz acepção de pessoas. A graça é para mim, a graça é para vocês. Pastor, por que você está pregando isso? Já se passaram 2000 anos. Porque eu acho que se Jesus estivesse aqui no meu lugar, ele olharia para os nossos olhos e ainda assim falaria: o povo ainda está pesado. O povo ainda está cheio de culpa. O povo ainda está carregando, tentando se justificar. O povo ainda continua inventando um monte de engrenagem ritualística para dizer que está perto de Deus, mas na verdade está longe de Deus. O povo está cansado de tentar, de lutar contra o pecado e não conseguir. O povo está cansado de ter uma vida religiosa, mas longe de Deus. O povo está cansado disso. Se Jesus estivesse aqui hoje, meus amados, o que será que ele viria da minha vida? Como será que ele iria olhar a tua vida? E para mim a mensagem do Evangelho continua sendo atual. Cansados, queridos, eu fui procurar no dicionário alguns sinônimos ou algumas coisas interessantes para compartilhar. É muito óbvio, né? Cansado é aquele que perdeu força. Quantas pessoas, né? A gente viu entrando no Evangelho, aí muito bem, aí 1 ano depois, 2 anos depois,
um problema surge, outro problema surge, uma decepção, uma frustração, e aí depois já não estão mais aqui. Abandonaram a igreja, abandonaram o evangelho, abandonaram a esperança, abandonaram a fé e se declararam cansados. Cansei de ir e nada acontecer, cansei da minha vida desse jeito. A pessoa pode estar cansada por exercício demasiado. É lógico, quando você corre, depois de você correr um tanto, você começa a se sentir cansado, e a sua tendência é ir parando. É claro que Jesus, ao olhar para as ovelhas, não estava se declarando, não estava preocupado com a quantidade de exercícios que o povo carregava. Jesus não estava, nesse momento, falando de quantos quilômetros aquela pessoa correu, ou quantos quilos ela carregou sobre os ombros. Jesus pensava na nossa moral. Jesus pensava na nossa ética. Jesus pensava no nosso espírito. Jesus pensava na nossa alma, de quando estão cansados, estão desistindo, entregando tudo e abandonando. Cansados, pelo dicionário, também diz que algumas pessoas podem estar cansadas por doença. A doença, ela suga as forças. E o pecado também tira de nós a alegria de vida. O fato é que Jesus olhou para aquele povo e falou, eles estão cansados. Colocou uma outra palavra, estão sobrecarregados. Carregam sobre si uma carga que eles não conseguem levar. Carregam sobre si um peso que eles não conseguem mais. Tentam colocar algo que eles não têm mais forças de suportar. Abre aqui comigo, por favor, em Hebreus capítulo 12. Na verdade, esse versículo ainda me faz menção ao cansaço que me referi antes. Hebreus capítulo 12. Você conhece, né? Hebreus capítulo 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Fala de tantos homens que pela fé venceram, que fecharam boca de leão, que desbarataram exércitos, que destruíram muralhas. Também fala de alguns que pela fé morreram e dando testemunho de Cristo, não abandonaram a fé. E aí na sequência, o autor aos Hebreus diz assim, Hebreus capítulo 12, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso do quê? Do pecado, e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Pecado traz peso. Pecado nos entulha. Pecado nos sufoca. Jesus, então, ele fala, depois dos cansados, fala dos sobrecarregados. Que carregam, sobrecarga é uma carga excessiva. Que carregam em si culpa. Que carregam em si dor. A religiosidade que Israel começou a carregar não resolvia os seus problemas, a lei não trazia descanso, a lei só acrescentava ainda mais a lembrança do erro, a lembrança da culpa. Abre aqui em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Existia uma religião no tempo de Jesus? Sim, existia. Gente, a religião, ela é boa ou ela é ruim? Difícil a pergunta. Que pergunta, hein? Quero nem me atrever a tentar responder isso, gente. Meu Deus. Gente, ó, tô nem com coragem de responder isso aqui. Mas deixa eu me deter aqui ao tempo. Existia uma religião na Judéia. Existia já o judaísmo há muitos séculos. Existia, como toda religião, uma normativa de rituais, existia uma configuração de procedimentos, existia uma filosofia, existiam verdades que embasavam toda aquela religião, mas ainda assim Jesus olhou para aquele povo e disse, estão como ovelhas sem pastor, estão cansados, estão sobrecarregados. E olha que interessante, Mateus capítulo 23, verso 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Os líderes da religião, diz Jesus, se assentaram
na cadeira de Moisés. Moisés foi o legislador. Moisés foi aquele que deu toda compêndio de leis ao povo. E Jesus está falando assim, olha, esses líderes aí se assentaram na cadeira de Moisés. Estão aí ditando as regras. Faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, faz assim, faz assado, faça, porque se você fizer, você vai se chegar a Deus. Mas Jesus aponta, olha, faz o que eles estão falando porque está na lei, está correto. Mas não faz o que eles fazem não, porque eles não estão seguindo nem aquilo que eles fazem. Jesus ainda é mais duro no verso 4, ó. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com os dedos, querem movê-los. Os líderes da religião colocaram fardos pesados sobre o povo. Fardos tão pesados que nem eles próprios carregavam. Nem eles próprios se submetiam. Mas ainda assim diziam, faça. Jesus chega a dizer mais embaixo, ai dos escribas e fariseus, que não entram no céu e estão impedindo que os outros entrem. Logo depois Jesus fala no verso 13, ai, gente, tem vários ais aqui para os escribas e fariseus. Naquela religião, na verdade, tudo se virou. Religião vem do latim, né, religare. A ideia da palavra religião é ligar algo que havia se rompido, se perdido. Mas a grande verdade é que a religião deu lugar à religiosidade. Quando o ritualismo judaico vai tomando lugar da verdadeira comunhão com Deus, de que o fazer ou deixar de fazer, ele toma uma importância como se a minha relação com Deus fosse depender disso, ou se Deus vai me amar mais ou menos por isso ou por aquilo outro. E esse tipo de religiosidade, esse tipo de procedimento, o próprio Senhor Jesus disse, isso é atar fardo pesado, é colocar peso sobre os ombros. Tem muito cristão que diz assim, eu tenho que ir na igreja domingo, se não for na igreja domingo é pecado. Preste atenção, gente. Eu não estou dizendo que você não deva vir à igreja, ok? Presta atenção, olha, como diz nosso antigo pastor, né? Olha a maluquice. Não estou falando isso. O que eu estou falando é que você deve vir à igreja, porque aqui você vai ser um canal de bênção na minha vida, na vida que está na pessoa do seu lado. Mas se você começar a colocar que ir à igreja é um processo de lei, e que vai se transfigurar num pecado, aí, meus amados, fugimos completamente da graça. Eu estou na igreja quando me reúno com o pastor Gama, num restaurante para a gente almoçar e conversar sobre a igreja. Eu me reúno contigo quando eu vou à tua casa e juntos nós oramos. Nós somos igreja quando estamos juntos num propósito. A igreja, pura e simplesmente, as pessoas encontradas não faz disso igreja. Nós juntos aqui não transformamos isso necessariamente numa unidade. Podemos chamar de um ajuntamento de pessoas que creem da mesma maneira, mas unidade é quando nós damos os nossos braços e seguimos no mesmo propósito. É quando nós falamos assim, olha, eu quero ser uma bênção na sua vida, seja uma bênção também na minha vida. Olha, Deus me deu esse talento, Deus me deu essa possibilidade, deixa eu te abençoar com isso que eu tenho. Infelizmente, a religião, o cristianismo foi dando lugar a uma religião, uma religiosidade chamada cristã, que começou com a história a se traduzir em vamos nos encontrar num dia tal, numa hora tal, junto com o povo santo para adorar o Deus Santo. E foi se perdendo a essência do que é ser cristianismo. E aí Jesus vem naquele tempo e diz que o povo estava sobrecarregado. E eu me pergunto, será que se Jesus vier visitar a nossa igreja hoje, ou a igreja evangélica no mundo hoje, como será a visão dele sobre os nossos procedimentos, sobre a nossa vivência, sobre a nossa unidade, sobre o nosso caminhar? E certa vez na minha crise comigo mesmo, eu falei com o pastor Gama, eu estou irritado com aquela frase que a gente fica falando assim toda hora, que o povo cristão é o povo mais filho dessa terra. Eu falei, eu estou nervoso com esse negócio. Por quê? Porque isso é falso. Porque isso é bonito de falar, mas está com cheiro de hipocrisia. Está com cheiro de repetição vã.
Está com uma carinha de religiosidade, mas está vazio. E está me doendo isso. Na medida em que a gente vai se afastando de Deus, a religião vai tomando o seu lugar, mascarando as coisas, pintando de branco o exterior do sepulcro, mas dentro está podre. E ao invés de ser realmente feliz, está abatido, está triste, está cansado, está sobrecarregado, não aguento mais. O convite de Jesus é para a gente hoje. A mensagem da graça vale para a gente agora. A mensagem da graça deve ser derramada sobre essa igreja hoje e agora. Não é o ato de ouvir para ouvir uma bênção, para receber uma bênção apostólica no final do culto. Eu estou aqui reunido porque Deus me deu talentos para abençoar vocês. E vocês estão também aqui porque Deus derrama talento sobre cada um de vocês. E vocês podem abençoar a vida de cada um que estão aqui. Isso é ser cristão, isso é caminhar num propósito. Colocar a igreja, aquilo que Deus me deu de talento para abençoar outras vidas. E assim nós caminharmos bem. E assim nós crescermos. A religiosidade traz culpa, a religiosidade traz a frieza, a religiosidade traz um fardo. E o convite de Jesus, vinde a mim, que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É lindo isso. Olha, deixa eu me deter agora na primeira palavra. Vinde, um verbo, vinde. Jesus está chamando, venha, um convite, venha. Nos move a uma ação, de nos movermos até Ele. Mas isso aqui é lindo porque fala da graça. Qual homem pecador que pode se achegar a Deus? Quem aqui na sua história pode dizer, eu sou puro o suficiente para entrar na presença de Deus e ter um diálogo com Ele? Moisés queria isso. Gente, Moisés queria isso. Moisés foi lá para Deus, oh, Deus, eu só quero te ver. Qual foi a resposta que deu para Moisés? Moisés, tu é pecador, cara. Se eu aparecer diante de você, tu cai duro na mesma hora. Não dá. Não tem como. Quem aqui é maior que Moisés para falar, eu vou lá bater um papo com Deus? Eu vou lá na presença dele, aí Deus, cheguei. Ninguém. E aí vem a graça. Porque quando Jesus fala assim, vinde a mim, significa que na história primeiro teve uma ação que não vem de nós, mas veio dele. Filipenses capítulo 2 diz que ele, sendo Deus, ele não usurpou o ser como Deus, antes ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, e ele veio ter conosco. Quando Deus chama o seu povo para sair do Egito e ir para a terra que mana leite e mel, a promessa. É lindo porque Deus fala assim para Moisés, ó Moisés, eu desci a fim de fazer vocês subirem. Deus, ele se move na direção do seu povo, para abençoar o seu povo e chamar o seu povo à sua presença. E quando é conosco, Deus não está nos tirando de uma terra chamada do Egito, mas mais uma vez a Bíblia nos mostra que Deus desceu dos céus para nos fazer subir à presença dele. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados. Isso demonstra que primeiro Jesus veio na nossa direção, abriu as portas, rasgou o véu e diz, agora sim o caminho está livre. Não tem mais pecado que te separe de Deus. Não tem mais culpa que acabe com a tua vida. Você não é mais escravo do pecado. Eu rasguei o véu, eu entreguei a minha vida, eu paguei o preço, eu derramei o sangue. Você agora é santo, inculpável, irrepreensível. É lindo esse texto. Colossenses capítulo 2. A gente vai caminhando nessa vida tão ainda abatido pela religiosidade, pensando assim, meu Deus, eu errei. Ai, desventurado homem que sou, não posso mais chegar a Deus, Deus não vai mais ouvir minha oração. Só que Colossenses está falando assim, você, por aquilo que Jesus fez na cruz, você é santo. Você é inculpável. Você é irrepreensível. Pastor, sou tão imperfeito. Eu sei, eu também sou. Só que o sangue de Jesus, ele é muito maior do que o meu pecado, do que o teu pecado. A justiça de Deus na cruz é muito mais poderosa do que qualquer falha minha, do que qualquer falha tua.
Aquilo que Jesus fez na cruz resolve o problema do nosso pecado do passado, do presente e do amanhã. Você é livre para adorar a Deus. Você pode se achegar a Deus. Quando Jesus faz um convite, vinde a mim. É claro que esse convite é válido. É claro que esse convite é real. Você pode ir até Ele, porque Ele rasgou os céus para você entrar na presença dEle. Lá em Hebreus capítulo 10, a Bíblia faz outro convite. Nos manda ir à presença de Deus, ao santuário, ao trono da graça. Como você poderia se chegar ao trono de Deus se você estivesse manchado pelo pecado? Ih, pastor, então você está falando que eu tenho que ser perfeito para chegar ao trono de Deus? Não! Eu estou falando é que o sangue de Jesus já te fez perfeito. E você tem liberdade para se chegar a Deus. Vinde a mim. O vinde a mim, queridos. Preste atenção. Jesus não falou vá aqui ou acolá. Vá ao líder tal. Vai lá falar com o pastor Luiz Antônio que você vai se chegar a Deus. Vai lá falar com o pastor Gama que você vai receber uma unção especial e você vai se chegar a Deus. Vai lá na Igreja Nova Vida que lá você vai... Não! É vinde a mim. Nós, pastores, queremos que aqui você tenha um encontro com Deus. Que você tenha um relacionamento com Deus. Que você caminhe com Deus. Mas essas paredes não transmitem graça. Essas cadeiras não me derramam sobre a minha vida a unção. É ouvir a voz de Deus, vinde a mim, e aceitá-la, me achegar a Deus, e ter uma vida com Ele, assim eu caminharei com Ele. Só Cristo é salvação, queridos. Foi Ele que desceu dos céus para nos salvar. Paulo não salva ninguém. Maria não salva ninguém. João não salva ninguém. Apóstolo não salva ninguém. Anjo nem arcanjo salva ninguém. Atos capítulo 4, verso 12 diz assim: e não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Só Ele. Vinde a mim. A direção do meu olhar tem que ser a Ele. O meu caminhar tem que ser na direção dEle. A minha atenção tem que estar sendo na direção dEle. O meu foco tem que estar sendo na direção dEle. Nós só somos amados. Nós só amamos a Deus porque, em primeiro lugar, Ele nos amou. Está lá em 1 João capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque Ele primeiro nos amou. Nós só podemos nos achegar a Ele porque primeiro Ele se achegou a nós. Porque primeiro Ele se entregou a nós. Deixa eu concluir essa brincadeira aqui. Deixa eu concluir. Ele continua assim: e eu vos aliviarei. Alívio. Eu não vou fazer essa pergunta, mas eu poderia fazer essa pergunta e dizer o seguinte: olha, sinceramente, você precisa de alívio hoje? Eu vou te falar que eu levantarei minha mão. Pastor, você não está com Deus? Estou com Deus. Mas o próprio Jesus falou: olha, nesse mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A questão não é o passar ou não passar. Quem disse que ser cristão é a ausência de problema? Vende-se essa história por aí, vem e pare de sofrer. Oi? Então, não sei, então Paulo entrou numa igreja errada, né? Porque o cara foi apedrejado, o cara foi escoteado, passou pelo naufrágio. O pastor Gama, sexta-feira, lá em Macau, estava pregando sobre o testemunho de Paulo. Eu estava comigo aqui, imaginando um teatro aqui. Imagina. Está com Deus, irmão? Estou com Deus. Só benção, só benção. Só benção. Talvez só umas 40 chibatadas. Irmão, entrei no barco. Que benção, a viagem foi tranquila. Foi tranquila. Só vi um tal de Euraquilão que acabou com um barco. Ninguém morreu. Ufa, Deus é bom. Deus é bom. Parei na praia. Que benção, né? Não se afogou. Que benção. Aí veio uma víbora me mordeu. Meu irmão. No mundo passareis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. O alívio que Jesus oferece não é a ausência de problemas. O alívio que Jesus oferece, alívio é diminuir a dor. Alívio é diminuir peso. Alívio é diminuir trabalho. Alívio, sinônimo para alívio, é consolo. Aí Jesus diz assim: olha, eu vou para o Pai e vos enviarei outro Consolador.
Só Jesus, queridos. E eu vos aliviarei. Às vezes as pessoas procuram o pastor Antônio, o pastor Stanigama, o pastor Walter, procuram lá os irmãos da igreja, ô pastor, me ajuda. Vou te ajudar, meu irmão. Mas eu não tenho solução, não. Eu vou te ajudar, mas eu sinceramente não sei exatamente o que falar, mas eu estou contigo, vamos orar junto aqui. Jesus falou, eu vos aliviarei. Eu. A graça vem dele. A graça está nele. Ele é a graça. Abre comigo aqui em Hebreus capítulo 4. Quem gosta de ler a Bíblia aí diz amém? Amém. Hebreus capítulo 4. Verso de número 14. Esse texto é lindo. Recebe isso na tua vida, meu irmão. Recebe isso para você. Você que chegou aqui fatigado pelo teu pecado, carregado de culpa. Você que chegou aqui acusado na tua mente, puxa, eu estou tentando, eu estou me esforçando, mas eu não estou conseguindo, não está dando certo, eu não consigo me livrar desse pecado. Ai, Deus não está nem mais olhando para mim, nem escuta mais. Eu estou me sentindo longe de Deus, porque eu estou carregando esse pecado, eu não consigo abandonar isso. Hebreus capítulo 4, versos número 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Presta atenção, vou dar uma pausa aqui, eu vou continuar lendo, mas presta atenção. O que o autor aos Hebreus está falando é o seguinte, olha, conserva firme a tua confissão. Porque o teu sumo sacerdote, ele se compadece de você. Porque ele foi tentado na semelhança da tua fraqueza. Ele não pecou, mas ele conhece a tentação que vem sobre a tua vida. E ele conhece a tua fraqueza. Ele sabe das tuas lutas. Ele teve a força e venceu. Mas ele conhece a tua luta e ele conhece a tua fraqueza. E é por isso que ele se compadece de você. O nosso sumo sacerdote, ele não está com uma pedra na mão para cumprir a lei. Ah, fornicou? Pedra para matá-lo. O nosso sumo sacerdote não está com um chicote na mão. Ah, mentiu? 40 chibatadas nela. O nosso sumo sacerdote não está com a foice na mão para ceifar a nossa vida por conta do nosso erro. O nosso Deus é Deus de graça. O nosso Deus é Deus de amor. Amor incondicional. O nosso Deus, ele está atento à nossa vida. E na medida em que nós erramos e nos humilhamos à presença dele, ele mais uma vez renova sobre nós o perdão. Ele mais uma vez renova em nós graça. Mais uma vez ele usa sobre nós de misericórdia. Você sabe qual a diferença, ou qual a semelhança e diferença de misericórdia e graça? Misericórdia é uma palavra que, na verdade, é a junção de outras duas. Miséria, ou seja, pobreza, fraqueza, cardia, coração, na verdade, simbolicamente, alma. Misericórdia significa, é aquele que conhece, que sabe da fraqueza, da pobreza daquela alma. E age com aquela pessoa dessa maneira, usando de misericórdia, impedindo que o castigo que era sobre ele venha, retendo aquele castigo. Graça é a concessão de uma bênção, de um benefício, de uma bondade que eu não tinha direito, que vocês não tinham direito, mas Deus decide nos entregar. Isso é graça. Sem nada em troca. Sem eu ter feito nada para merecer aquilo, Deus me entrega. O teu sumo sacerdote, ele tem compaixão de cada um de nós, porque ele conhece a nossa fraqueza. Ele conhece as nossas fragilidades. Ele conhece as nossas tentações. E ele, sabedor disso, ele decide, graciosamente, de nos usar de misericórdia. Aí então o verso termina no verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça,
a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meu irmão, você está chorando? Achegue-se a Deus, aceita esse convite. Pastor, mas eu já sou cristão. Tá bom, então dobra teu joelho, rasga teu coração na presença dele e clama pela graça dele. Está doendo a vida? Vai à presença dele. Ele não mudou, ele não te abandonou. O convite é para hoje, o convite é para agora. O convite é para cada um de nós. Vem para o trono, vem para a graça e receba socorro em ocasião oportuna. Talvez essa ocasião oportuna seja agora. E Deus está aqui para falar isso contigo. Talvez você chegou aqui, ai pastor, não estou mais aguentando. E Deus está falando, levanta o rosto, fortalece teu joelho, levanta teu braço. Lembra do que Deus falou para Elias, quando Elias estava assim, ai meu Deus, tira minha vida. Eu não fui melhor que os meus pais, acaba logo com isso. Aí Deus manda logo um anjo lá, né? Vai lá, leva lá, põe água para esse menino aí, vai. Elias, sai daí, sai dessa caverna, Elias. Que o teu caminho é sobre modo longo. Vai, anda, meu filho, porque tem muita coisa para você fazer ainda. Meus amados, está difícil para não está fácil para ninguém. Nem pastor, nem decano, nem diácono, nem para cada um de nós. Cada um tem as suas mazelas na vida, cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas pedras. Mas eu quero lembrar do que o salmista Davi diz assim: com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu desbarato exércitos. Não larga da mão de Deus não, meu irmão, amém? Está difícil com Deus, vai ser imensamente pior se você disser, não Deus, deixa eu seguir minha vida sozinho, deixa que eu cuide da minha vida. Ah, é? Tá bom. Deixa eu terminar, gente. A proposta de Jesus, tem uma proposta aqui, né? Vinde a mim. Poxa, legal, gostei disso. Aí qual é a proposta de Jesus para resolver esse problema aí da sobrecarga e do cansaço? Como é que Jesus fala? Vai lá em Mateus capítulo 11. Mateus 11, vai. Como é que você faz? Vamos lá, você está aqui na 28 de setembro, está lá, livre, leve, solto, aí você vê uma senhorinha bem senhorinha, né? Ou aqui, 90 aninhos, toda arqueadinha, com 5 bolsas de mercado numa mão, 5 bolsas de mercado na outra, você vê que ela dá 2 passinhos assim, aí bota a sacola no chão, aí dá aquela respirada. O que você vai fazer? Peraí, senhora, deixa eu te ajudar, eu levo para a senhora, ou então, não, minha filha, não, então tá bom, então deixa eu dividir aqui com a senhora. Aí você pega metade das bolsas, pega todas as bolsas. Aí assim você fala, eu vou tirar o fardo dela, não é? Vou aliviar, vou ajudar essa senhora, vou tirar o peso que ela está carregando. Não, deixa eu dividir contigo. Qual é a proposta de Jesus para mim e para você? Jesus vai tirar a bolsa da minha mão? Jesus vai tirar lá o peso dos meus ombros? Não, meu filho, peraí, porque eu te amo, peraí. Vou tirar o peso de você, vou carregar aqui, vai lá, anda aí que eu vou carregando aqui, vai. Olha aqui, olha como é que é. Mateus 11, quem achou? Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Ué, confundiu. Estou todo pesado aqui, estou cansado. Então vai botar um jugo no meu pescoço, Jesus? Como é que é isso? É incrível isso, gente. Deus me trouxe uma percepção disso aqui maravilhosa. O povo estava carregado por conta da lei. O povo estava carregado por conta do pecado. O povo estava cansado daquela vida de ritual, e se sentindo tão longe, tão afastado de Deus. Aí Jesus fala assim, olha só, toma do meu jugo. Sabe o que era o jugo? Jugo é aquela peça de madeira que no campo botam sobre o boi para fazer a junta de boi. E não só juntar o boi, mas coloca o boi preso na carroça ou no arado. Não é só a questão de colocar uma peça de madeira sobre o pescoço. É também o fato de que com aquela peça de madeira, ele vai estar unido a outro e ambos vão fazer um trabalho. Vão puxar uma carroça, ou então vão puxar um arado. Isso era a junta, isso era o jugo. E a proposta de Jesus é falar o seguinte, olha só, toma do meu jugo. Está pesado aí, meu irmão? Então toma mais esse pezinho aqui, bota aí no pescoço. Vai, leva isso.
Parece contraditório isso, mas não é contraditório não. Não é contraditório não. Porque aquele povo estava cansado, sobrecarregado de uma lei que não os afastava do pecado e que não os aproximava de Deus. É mais ou menos como se eu tivesse aqui com as minhas bolsas, várias bolsas, uma em cada mão. Aí Jesus fala assim, toma do meu jugo. Queridos, para eu pegar do jugo de Deus, ou do jugo de Jesus, eu vou ter que largar no chão a bolsa pesada e colocar no pescoço o jugo de Deus. Só que Jesus fala assim, o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. A graça tem o seu peso, mas a graça não é chicote, a graça é amor. A graça não traz culpa, a graça livra da culpa. A graça não nos faz ainda mais pesados, a graça nos conduz à presença de Deus. Para você pegar o jugo do Senhor Jesus, você tem que largar a bolsa pesada do pecado, você tem que largar a bolsa pesada da lei, você tem que largar um ritualismo religioso que a gente insiste em carregar. E o que é pior, a gente fica tentando equilibrar as duas coisas, quer viver na graça, mas vive tentando se aproximar de Deus pelo próprio mérito. Não dá. A gente quer se aproximar de Deus pela graça, mas continua fazendo ritualismo. Não, eu agora, irmão, eu tenho um propósito, eu vou aqui em 200 quarta-feiras do poder e do fogo, porque na última Deus vai responder minha oração, a minha hora. Vai na campanha, vai orar, vai buscar Deus. Só que não é o teu sacrifício de ir em 200.000 quartas-feiras, ou então ofertar o teu tudo, porque Deus vai ter então te retribuir o máximo, porque então não é porque você vai subir a escadaria, não sei da onde, de joelhos, até o joelho sair sangue, ficar lá em carne viva, tocar o osso. Não, Deus não vai, muito pelo contrário. Deus vai falar, ué, teu sacrifício é melhor que o meu. A proposta de Jesus é, toma do meu jugo, porque o meu jugo é suave. Toma do meu fardo, porque o meu fardo é leve. A proposta de Jesus é, aprendei de mim. Quem é professor aí? Levanta a mão. Tem assinei. Ó, minha irmã. Professora também? Que legal. Como é que é o processo de aprendizado, hein? Você passa lá, bota no quadro, uma vez, o aluno já sai dali aprendendo, sabendo tudo, né? É ruim, hein? Vai ao dever de casa, né? Aí ele erra, você corrige. Aí manda fazer de novo. E aí você vai mandar ele repetir aquilo tantas e tantas vezes. E é mais, a relação entre professor e aluno, ela é muito mais do que colocar coisas no quadro ou passar lições. O aluno, ele cola com o professor, ele aprende no relacionamento com o professor. Não é isso? Ele aprende no dia a dia com o professor. Ele senta lá do lado da mesa, ele vê o procedimento do professor. O que Jesus diz, olha, toma do meu jugo, aprenda sobre mim, aprenda de mim. Jesus nos chama para um relacionamento de aprendizado, discipulado. Ele é o nosso discipulador, nós somos os discípulos. Nós vamos aprender na medida em que caminharmos com Ele. Nós vamos aprender na medida em que aprendermos o que é a palavra da graça. A palavra da graça, na medida em que aprendemos o que é a graça, nós nos desvencilhamos dos rendimentos da lei e tendo uma vida com Deus livre. Quantas pessoas se sentem culpadas porque não fizeram isso, não fizeram aquilo. Mas Deus não está olhando nada disso, porque a graça já tocou. A graça é superior a tudo isso. A graça já nos fez perfeitos. E a gente continua carregando esse fardo e esse peso. Gente, eu vou encerrar por aqui. Só vou ponderar o seguinte, preste atenção. A gente sempre tem em mente o que é a graça. A graça é o favor imerecido. Mas a graça, ela não é libertinagem. A graça, ela nos traz liberdade. Mas a graça não é libertinagem. Quando Jesus fala, tomai do meu jugo, será que o jugo de Jesus não tem peso nenhum? Será que
o boi, quando recebe o jugo no pescoço, ele vai para qualquer lugar? Ele vai para onde ele quiser? Claro que não. Para começar, o boi com o jugo, ele está lado a lado, ombro a ombro, cabeça a cabeça, com o outro que está ao lado dele. E os dois juntos vão fazer o quê? Vão fazer um trabalho, vão fazer um serviço, vão carregar o arado. Não vão na direção que eles querem. Eles vão na direção que o Senhor deles os conduz. A nossa vida com a igreja, debaixo do jugo do Senhor, também é assim. Há uma responsabilidade, há um peso sobre mim, mas esse peso não é pesado, ele é leve, ele é suave. Há um fardo, assim. Isso mostra que eu não vou caminhar na graça de qualquer maneira. Não é porque eu estou na graça que eu vou me lambuzar de pecado. Ah, o sangue de Jesus é maior, então eu vou fazer o que eu quiser, vou lá adulterar, vou usar a droga, eu vou encher a cara, vou fazer o que eu quiser. Não, claro que não. Porque há uma condução. Quando eu estou na graça, eu não caminho sozinho. Quando eu estou na graça, eu caminho com o pastor Alexandre Gama. Eu caminho com cada um de vocês. E caminho para onde? Num turismo na terra? Não, é serviço, é trabalho. É um caminhar que frutifica. É um plantio em outras vidas. É uma dedicação daqueles bois carregando um peso para que outras vidas venham a comer daquilo que foi plantado naquela serra, naquele trabalho. Isso é projeto de igreja. Isso é caminho do Senhor. Isso é estarmos unidos num propósito. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O que eu aprendi aqui com essa mensagem é que na medida em que eu vou tomando o jugo de Cristo é graça, eu vou me desvencilhando do jugo da lei, do jugo da religiosidade ritualista, que na verdade não me aproxima de Deus, só talvez mascare minha consciência. Ah, eu sou um crente muito bom porque eu não perco um culto. Eu sou um crente muito bom porque minha Bíblia está aqui muito bem. Eu sou um crente muito bom porque eu uso tal roupa e tal roupa. Eu sou um crente muito bom porque eu dizimo e oferto. Eu sou um crente muito bom por causa disso, disso, daquilo, outro. Como assim sou um crente muito bom ou sou um crente que não sou tão bom? Eu sou filho de Deus como vocês são filhos de Deus. E Deus nos ama de igual maneira. Eu quero ficar livre dos rudimentos da lei, queridos. Eu quero ficar livre de rudimentos que não me aproximam de Deus. Eu quero ter um encontro cada dia mais com a graça. E isso é uma luta, né? Quando eu prego, quando eu preparo uma mensagem dessa, quando a gente prepara uma mensagem dessa, vem tanta coisa na nossa cabeça, gente. Vocês não têm noção. Tantos embates de conceitos, de teologia, daquilo que aprendemos, de que maneira que fomos ensinados, mas não é assim que eu estou vendo na Bíblia. Por que eu estou pregando então desse jeito? Porque eu estou botando peso nas pessoas. Faça isso, não faça aquilo, faça assim, use roupa tal, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Ah! Quando o evangelho é simples, quando o evangelho é suave, quando o evangelho é da graça. Tanta gente se afasta da igreja porque a igreja coloca mais peso. Eu queria terminar com uma leitura, um apontamento de Martim Lutero, o reformista Martim Lutero, sobre esse texto. Eu gostei muito do que ele escreveu. Ele diz assim: Jesus disse em Mateus 11, 28, venham a mim todos vocês que estão sobrecarregados e se avadigam. Eu quero ajudá-los. Vê? Assim tu podes encarar o teu pecado com segurança, fora da tua consciência. Vê? Aí pecados não são mais pecados. Estão vencidos e devorados em Cristo. Pois assim como ele toma sobre si a tua morte e a afoga, para que ela não mais te faça mal, se crês que ele faz isso por ti, e se vês a tua morte nele, não em ti mesmo, da mesma maneira, ele também toma sobre si os teus pecados e os vence para ti em sua justiça, por pura graça. Se creres nisso, eles não mais te farão mal. Assim Cristo, a imagem da vida e da graça, é nosso consolo contra a imagem da morte e do pecado. É profundo. Se quiser eu te dou uma cópia, só me pedir, eu tiro uma xerox e te dou. Isso me lembra um dos textos mais lindos da Bíblia, Isaías 53, que fala que ele levou sobre si os nossos pecados. Ele carregou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele. Profundo, né, meu irmão? O castigo que nos traz a paz. Por que a gente ainda fica tão pesado na nossa vida hoje? Se há 2000 anos atrás Jesus levou sobre si o nosso castigo, o nosso pecado. Por que a gente ainda se sente tão desnorteado, longe de Deus, se há 2000 anos atrás ele se entregou naquela cruz e ele disse: está consumado, tudo foi feito, não há mais nada para ser feito. Mas aí 53 diz assim que ele olhou para o penoso trabalho da sua alma e nós entendemos que ele está falando sobre nós, a igreja. E diz ali que ele se agradou, porque tudo estava feito. Jesus não olhava há 2000 anos atrás para a minha vida: lá vai o Luiz, continua errando, está lá em pecado. Não. Jesus há 2000 anos atrás olhava para mim hoje e falava assim: Pai, eu consegui, eu cumpri a tua vontade, eu me entreguei por ele, e agora lá vai ele caminhando na tua direção. Jesus olhava para a tua vida e falava exatamente assim: lá vai esse meu filho, lá vai essa minha irmã, lá vai esse meu irmão. Estão caminhando, triunfando na direção do Pai. Vai chegar o dia em que tudo vai se fazer novo, eles estão na presença de Deus. Porque eu morri por eles. Você vai se chegar a Deus, eu posso falar, você estará na presença de Deus um dia. Não por aquilo que você fez ou deixou de fazer nessa terra, mas por aquilo que Jesus fez por mim e por vocês naquela cruz. A eternidade em Cristo está conosco, será nossa, por aquilo que Ele fez na cruz. Isso é graça. Vamos colocar de pé, vamos orar, queridos. Que convite lindo, meu irmão. A gente pensa assim: esse é um convite para aqueles que não estão em Cristo, é um texto muito bom para um domingo à noite, com visitantes na igreja, e eu vou pregar, e vai ter um monte de gente se convertendo. Só que, gente, Deus martelou esse texto na minha cabeça essa última semana. Eu falei: tá bom, Deus, tem que ser esse texto, vamos lá. O que eu vou pregar desse texto tão básico, tão simples? Nada. Que nada. Esse texto é para mim, é para vocês. Eu louvo a Deus porque eu pude ler esse texto e reler esse texto na minha vida. Então deixa esse texto falar à tua alma, deixa o Espírito Santo falar ao teu espírito. Sabe, deixa Deus limpar essa mancha, deixa Deus tirar esse fardo. O Evangelho é simples, meu irmão. O diabo sopra a acusação, a nossa mente nos acusa, de dia e de noite. Mas como está escrito em Apocalipse, eles o venceram por conta do sangue do Cordeiro e do testemunho da palavra. Aleluia. Vamos louvar, Dezão? Vamos louvar, meu irmão. Adore a Deus, queridos. Adore a Deus por aquilo que Ele é. Adore a Deus por aquilo que Ele fez na cruz. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Você lhe dizer: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzir ao meu altar. Ali farei contigo, com meu
esse louvor, a tua oração. Deus não está longe. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Paizinho amado. Ele sonhou com a tua vida, Ele sonhou com a minha vida. Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o teu Pai. Ele é o teu pastor. Ele é o teu guia, Ele é o teu mestre. É Ele quem cuida da tua vida, é Ele quem cuida de nós. Oh, Abba Pai. Oh, Paizinho. Feche teus olhos. Coloca a mão no seu coração. Em primeiro lugar, eu quero fazer aqui um convite. Jesus, naquele dia, Ele olhou para aquele povo e viu um povo sofrido. Nessa manhã eu quero te fazer um convite, meu irmão. Para você que entrou aqui nessa igreja hoje, carregado pelos teus medos, pelos teus pecados, pelas tuas culpas. Jesus, Ele fez um convite simples e poderoso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite de Cristo para deixar a tua dor aos pés da cruz. É um convite de Cristo para deixar esse peso dessa ira, dessa mágoa, o peso dessa dor no altar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então eu quero te fazer um convite. Se você entrou nesse lugar e nunca fez uma oração de entrega, dizendo: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, seja o Senhor da minha vida, eu quero orar por Ti, meu irmão. Eu quero junto contigo fazer essa oração de entrega. Se você quer declarar que Jesus é o Senhor na tua vida, se você quer entregar tudo que você tem, tudo que você é para Ele nessa manhã, eu quero te pedir que você faça apenas um aceno com a mão direita, que eu quero orar pela tua vida. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você quer reconhecer a Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador, levanta a sua mão, porque eu quero orar contigo por essa entrega. Amém. Tem uma irmã aqui levantando a mão. Se há mais alguém que quer entregar a vida a Jesus, levante a mão alta, porque eu quero te reconhecer. Tem um Senhor aqui comigo. Se alguém quer renovar a fé em Cristo, se alguém falou assim: olha, eu estou afastado dos caminhos de Deus, eu preciso voltar à casa de Deus, eu preciso voltar à comunhão com a igreja, eu preciso voltar aos caminhos de Deus. Irmão, não resista à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está nesse lugar te fazendo o mais sublime convite. Vem para a eternidade, vem para a vida em Cristo. Vem, porque Deus vai tirar esse fardo, sim. Deus vai arrancar essa culpa, sim. Se você quer fazer essa oração comigo, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Quero orar com a tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Se você chegou aqui cansado, sobrecarregado, eu sou cristão, mas eu estou cansado, sai desse lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar também contigo. Nós queremos orar contigo nessa manhã. Eu quero carregar contigo esse fardo, meu irmão. Talvez eu não tenha resposta para te dar, eu talvez não tenha uma solução na ponta da minha língua, mas eu sei que Deus pode todas as coisas. Então eu quero orar contigo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente orar. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Vamos orar para Deus consolar a tua vida. Vamos orar para Deus consolar, enxugar essa tua lágrima. Vamos orar para Deus se sustentar no colo, te dar forças. Me permita orar contigo. Esse é um convite para toda a igreja. Se você nesse momento passa por um momento de aflição, vem cá, vamos
Vamos orar juntos. Sai desse lugar. Vamos orar juntos. Deus está aqui para sustentar, Deus está aqui para consolar. Vai louvando aí, Andrezão. Tem gente que vai sair do lugar aí enquanto você louva. O que me resgata? Sai desse lugar. O que Entrega o teu coração na presença de Deus. Fala com Ele, se eu não aguento mais. Está doendo, Jesus. tanto assim Oh, Deus, em nome de Jesus, Tu és aquele que sondas, Tu és aquele que esquadrinhas. Tu conheces o deitar e o levantar. Pai, em nome de Jesus, enquanto, ó Deus amado, os soluços são sufocados por esse louvor, Tu é aquele que sonda, esquadrinha, Tu está ouvindo a oração desse irmão. Eu sei que estás, ó Pai amado, sondando o coração dessa irmã. Oh Deus, traz Teu consolo, derrama a Tua graça, traz Tua resposta. Oh, aleluia, levanta, Deus amado, com o Teu poder e a Tua graça. Traz resposta, traz consolo. Oh, recebe isso, meu irmão. Deus te ama. Oh, aleluia. eu quero ser teu Deus. O que me queres tanto assim? Oh, aleluia. Eu quero te envolver em meus mistérios, no antro da minha Deixa Deus fazer parte da tua glória. vida. Eu vou desenrolar um rolo santo. Deixa Deus falar a tua alma. Oh, Vou fazer de ti vaso de honra. meu Deus, derrama chuva sobre esse deserto. Vou te dar vitória. Sara essa ferida. O que me queres tanto assim? E eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, percebeu. Filho, eu quero ser teu Deus. O que me queres tanto assim? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós nos achegamos a Ti. E nessa manhã queremos fazer uma oferta a Ti. Ofertamos na Tua presença as nossas dúvidas, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas mágoas. Pai, nós ofertamos diante do Teu altar. Oh Deus, tira de nós esse peso, tira de nós esse fardo, tira de nós, Pai, esse medo, essa dor. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti essas nossas lágrimas, ó Pai, e aceitamos sobre nós o Teu jugo, um jugo suave, um fardo leve. O Evangelho é simples, meu irmão. O Evangelho é simples, meu irmão. Nos preocupamos tanto, montando a nossa própria religiosidade, tentando esconder nessa religiosidade os nossos próprios pecados, ou tentando esconder as nossas próprias dores. Mas não é nada disso. O Evangelho é simples. Adore a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez. Recebe do Senhor a paz de Deus no teu coração. Quem coloca o jugo sobre o boi é aquele que vai dirigir essa junta de bois. Deus não vai te dirigir debaixo de chicote.
Deus não vai te dirigir debaixo de crueldade. Ele vai te conduzir em amor. Deus amado, sustenta esse irmão, meu Pai. Sustenta essa minha irmã. Faz com que elas contemplem, Deus amado, a esperança que há em Cristo. Faz, ó Deus amado, que esses irmãos contemplem a glória que há no nome de Jesus. Oh Deus amado, faz, ó Deus amado, que eles percebam, ó Deus amado, que Tu estás ao lado. Ainda, Deus amado, que se sintam, ó Pai amado, sozinhos ou sozinhas, ó Deus, nessa caminhada. Oh Deus amado, é porque não estamos olhando para baixo e percebendo que há uma pegada ao nosso lado, há uma pegada conosco, há um que está conosco que não nos abandona jamais. Meu Deus, eu te peço, ó Deus amado, que a palavra desta manhã, ela venha, Deus amado, penetrar muito além da nossa razão, da nossa consciência, mas que toque a nossa alma e o nosso espírito, ó Deus amado, acrescentando fé, esperança àqueles que choram, àqueles que estão cansados, trazendo vida e vida e abundância. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos, eu quero abençoar as tuas filhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Se você puder, dá um abraço a essa pessoa que está do seu lado. Dê um abraço carinhoso, um abraço de consolo. Dê uma palavra de bênção.